O nome Hamas tem eco em todo o mundo e repete-se agora em dezenas de línguas e diferentes sotaques. O movimento de resistência islâmica, criado em Gaza em 1987, está baseado numa ampla rede de ajuda social chamada Dawa e também no braço armado da organização Azadin al-Qassam. O Hamas tem jardins infantis, escolas, universidades, organizações de ajuda aos pobres e um exército com mais de 30 mil membros, homens, mulheres e crianças dispostos a morrer para matar. Por um lado, lutam contra o analfabetismo e ensinam o Corão a toda a população de Gaza. Mas pelo outro, chamam à Guerra Santa, a Jihad, fabricando rockets, mísseis e 500 quilómetros de túneis subterrâneos, o chamado Metro de Gaza. Em 2006, ganharam as eleições legislativas da Autoridade Palestiniana. Um ano depois, aproveitando que Israel retirou-se de Gaza, Hamas fez um golpe de Estado na faixa, expulsando, assassinando e torturando membros da Al-Fatah, o grupo político do presidente Mahmoud Abbas. Em 2007, Gaza passou a ser o primeiro território totalmente governado por um grupo islamista no mundo árabe. Os fundadores do Hamas citavam em todas as entrevistas a Carta Fundacional da organização. Segundo esta, o objetivo é aniquilar o Estado de Israel e criar um Estado Islâmico em todo o território, cuja lei seria a lei islâmica Sharia. واحنا الشعب الفلسطيني أرضنا وبيتنا ومقدساتنا وشعبنا في ظل احتلال إسرائيل. عندما يعود الحق إلى شعبنا ويزول الاحتلال عن أرضنا وطننا كل شيء بعد ذلك ممكن. Mas o Hamas também se opõe a um Estado palestiniano independente que seria um Estado laico. É por isso que na Cisjordânia o Hamas é perseguido pela Autoridade Nacional Palestiniana, que mantém na prisão de Jericó centenas de ativistas islamistas. Mas em Gaza, centenas de milhares de pessoas dependem do Hamas para receber educação e ajuda médica, ao mesmo tempo que o braço armado que invadiu Israel no dia 7 de outubro continua a Guerra Santa, a Jihad. O braço político e o braço militar são duas caras da mesma moeda. الإنسان دائما يعمل وإذا كان مغرور بينظر لعمله كأنه شيء كبير، وإذا كان متواضع ينظر لعمله أنه صغير ويحتاج إلى تنميته لأكبر. احنا دائما ننظر لأنفسنا أنه عملنا أقل من الواجب، وهدفنا هو النصر أو الشهادة، تحرير أرضنا وطننا. 7 pessoas escreveram um novo capítulo da história palestiniana em 1987. Reuniram-se na casa do fundador e líder espiritual, o Sheikh Ahmed Yassin, no bairro de Sabra, em Gaza, e anunciaram a criação do Hamas, a versão palestiniana da Irmandade Muçulmana. Junto a Yassin estavam o seu sucessor, o médico Abdelaziz Rantisi, o pediatra Mahmoud al-Zahar, o futuro líder político Ismail Haniyeh, o líder da Cisjordânia Hassan Youssef e também Khaled Mashal e Osama Hamdan. Hamas supporters inside Palestine, hundreds of thousands. No way to be safe from these operations for any Jews living in Palestine. The occupiers, Israeli government in the past did her best to put an end for Hamas, and they failed. And I believe that no one can put an end for Hamas. They can kill Dr. Rantisi, but they will not kill the idea too. Israel ocupou Gaza em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Até esse momento estava governada pelo Egito. Nos primeiros 20 anos de ocupação israelita, o número de mesquitas multiplicou-se por 2.
Isso porque nesse momento os islamistas não eram vistos como uma ameaça e o principal inimigo de Israel era a OLP de Yasser Arafat. O Sheikh Yassin, nascido em 1937, era considerado uma espécie de santo, sentado numa cadeira de rodas. Ele era tetraplégico devido a um acidente durante a sua juventude. Com a sua frágil aparência, era venerado por centenas de milhares de pessoas. Yassin enviou para Israel numerosos homens, mulheres e adolescentes, transformados em bombas humanas, para matar cidadãos israelitas em autocarros, discotecas e centros comerciais. Pouco antes de ser morto por Israel, no dia 22 de março de 2004, perguntei ao líder do Hamas se estaria disposto a que o seu filho se suicidasse num atentado em Israel. أنا طول حياتي بدي ربنا يرزقني الشهادة. أنا بطلبها لنفسي، فهل أرفضها لابني؟ Rantisi substituiu Yassin e 3 semanas depois foi morto pelo exército de Israel. Semanas antes recebeu-nos em sua casa em Khan Younis e disse que para ele Israel é como os cruzados e que 20 anos depois desapareceria do mapa. O líder do Hamas na Cisjordânia, o Sheikh Hassan Youssef, referiu-se várias vezes à possibilidade de um armistício com Israel de 20 ou 30 anos. يعني الآن حماس حينما تطرح الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي هي يعني تقر بواقع إسرائيل إنه إسرائيل موجودة لاحظ لكن مسألة الاعتراف وعدم الاعتراف هذا شيء آخر يعني كلام آخر لكن هو الهدنة حينما تعقد بين حماس وبين إسرائيل ما معنى ذلك؟ O filho do Sheikh Youssef Moussab, que trabalhava com o pai, decidiu desertar depois de informar os serviços de segurança israelitas sobre atentados suicidas que se estavam a preparar. O chamado Príncipe Verde vive hoje nos Estados Unidos, converteu-se ao cristianismo e é um dos principais críticos do Hamas. Moussab repete uma e outra vez que muitos países do mundo, entre eles os Estados Unidos, a União Europeia e as nações da Liga Árabe, consideram o Hamas uma organização terrorista. O Irão, a Rússia e o Catar são os seus principais patrocinadores. Mahmoud al-Zahar, que tinha 2 filhos no braço armado do Hamas, mortos por Israel, afirma que o Hamas nunca vai aceitar um armistício com Israel, nem se pode permitir reconhecer o Estado judaico. No, big no. We will never accept Israel as a legal existence. We will never accept Israel as owner of 1 square meter. This is an Islamic land. This is belonging to every Muslim. It is an Islamic waqf. Alguns pensavam que o Hamas estava a moderar as suas posições, tal como aconteceu no passado com a Al-Fatah, que o Hamas se estava a tornar numa organização mais pragmática. No entanto, no dia 7 de outubro, no Sábado Negro, 3.000 homens do Hamas provocaram um massacre em Israel, que vai ser lembrado durante décadas. Numa operação preparada no Irão durante anos, os homens do braço armado destruíram numerosas povoações agrícolas e 2 cidades, e bases militares, matando mais de 1.400 pessoas que foram assassinadas a sangue fria, queimadas vivas, mutiladas e violadas, entre elas 260 jovens, surpreendidos no meio de uma festa que tinha durado toda a noite. Muitos foram sequestrados para Gaza, de onde o Hamas tem nas suas mãos 241 pessoas, entre elas bebés, mulheres e idosos. Israel lançou contra Gaza a operação militar Espadas de Ferro, com o objetivo de acabar com o Hamas e com o seu líder atual, Yahya Sinwar. O ex-preso, libertado em 2011, depois de 20 anos na prisão israelita, a troco de um soldado, foi o cérebro do principal atentado terrorista da história de Israel. سألته قلت يا أبو خالد هل أصرح للناس ليطمئنوا بعدد الصواريخ في الرشقة التي كانت ستخرج إلى تل أبيب؟ قال لا
دعها سرا يا أبا إبراهيم، دعها سرا ولتتحدث عن نفسها إذا حدثت. Os oficiais que entraram em Gaza e que provocam milhares de vítimas no Hamas e na população civil local afirmam que o atentado do Hamas foi como se nos atentados de 11/11 nos Estados Unidos tivessem morrido 45 mil pessoas. O objetivo de Israel é libertar os reféns e matar todos os líderes do Hamas de Gaza ou expulsá-los. Razi Hamad, um deles, disse que vai haver outros 7 de outubro até a aniquilação definitiva do Estado de Israel. O número de vítimas civis em Gaza não tem precedentes, entre eles milhares de crianças. A metade da população tem menos de 18 anos e todos eles receberam uma educação islamista. 70% nunca viram um israelita. Israel acusa o Hamas de usar a população como escudos humanos em prédios, hospitais, escolas e mesquitas. Para o Hamas é uma guerra santa. Para Israel é uma guerra de ser ou não ser.